Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas. Eu tentei escrever, não consegui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Web Rádio Casileoca.com. Estamos aqui no Casarte Marginal, que nesta noite tem o prazer e a honra de receber Mauri de Noronha, poeta, cantador, poeta. Seja bem-vindo, amigo. Olá, Alexandre, boa noite, como está? Eu que agradeço aí pelo convite, muito grato. Estamos aqui à disposição de vocês. Querido amigo, a gente aqui tem uma receita de bolo. A gente acredita que os passos iniciais da pessoa, eles são preponderantes por toda a existência dela. Então, nesse momento, eu queria segurar a sua mão, mesmo que de forma virtual, e levá-lo até quando aquele pequeno garoto que vivia no sítio, lá no sertão, em Garanhuns, era acordado pelo pai às 4 da manhã, com uma certa sonoridade, pelas ondas do rádio, pelo dial. Vamos resgatar esse garoto que ouvia Luiz Gonzaga, que ouvia Jackson do Pandeiro e tantos repentistas. Daí é que vem a canção, é que vem a poesia, foi exatamente aí do Sítio Brejinho, onde o meu velho pai ligava o rádio logo cedo, ele madrugava, literalmente, e eu escutei desde o princípio os cantadores naquela contenda costumeira e os declamadores também fazem parte do contexto, né? E afora o Luiz Gonzaga, que também fez parte da minha formação, né? E Jackson do Pandeiro e tantos outros daquela nordestinidade que nunca saiu de mim. Que coisa linda, que maravilhoso. Então, você acordava com o sol, com o cantar do galo e dos poetas no rádio. E isso Exatamente. serviu de adubo para o poeta. Certamente. Lá não tínhamos propriamente na família pessoas com tais manifestações, a não ser a minha mãe, que tocava violão, grosso modo, e cantava. Eu, na verdade, vim descobrir que a minha mãe tocava violão quando eu estava junto com ela, passando num sítio vizinho ao nosso, o compadre dela, o senhor Sebastião, um homem que fazia parte da igreja dela também, porque minha mãe era evangélica. E nós passamos lá no sítio desse vizinho e ela adentrou a casa. Ele estava tocando o violão e ofereceu para ela. Ela pegou, assentou-se e começou a tocar o violão. Aquilo me surpreendeu deveras, porque ela tocou e cantou. Eu nunca tinha visto. E, possivelmente nunca mais fui o mesmo a partir dali. Então, de certa forma, aquele momento em que você viu a sua mãe dedilhando no violão, aquilo tocou a sua alma, aquilo te emocionou profundamente, porque, de certa forma,
Naquele momento, a sua mãe plantou uma sementinha no seu peito. Certamente, porque as coisas não surgem do nada. Por mais que as pessoas tenham sensibilidade, se não houver um empurrãozinho, uma influência, é difícil se desenvolver arte, né? Mesmo porque há um estupendo questionamento acerca desta manifestação, não é isso? Então, eu creio que a minha mãe foi fundamental, não só na minha questão civil, porque eu tenho o sobrenome da mãe, não tenho o sobrenome do pai, né? Nós temos fazemos parte de uma família matriarcal, com o sobrenome da mulher. Que curioso. É. Interessante, né? Muito bacana isso. A força da mulher, inclusive no nome. E eu sei que você vem de uma família muito numerosa, né? Sim, Família muito verdade. numerosa. E você me segredou que vocês tinham dois grandes encontros anuais, né? Como é que era isso? Olha, nós nos encontrávamos no São João, porque o São João é uma manifestação cultural nordestina muito marcante, muito forte. Então, o São João é festejado em toda parte lá do Nordeste. Eu acho que no Brasil inteiro, mas lá é mais efetivo, né? Tem a fogueira, tem toda aquela coisa, e a gente se encontrava para a buchada de bode, que na verdade lá de casa era carneiro, né? E acontecia no São João, essa buchada, e acontecia 6 meses depois, no Natal. Eram esses dois grandes encontros. Nunca houve aqueles encontros festivos com sanfoneiro tocando, dança. Talvez, em função da minha mãe ser religiosa, não teve essa manifestação. O meu pai, eu fiquei sabendo, a partir de uma certa idade, de uma certa compreensão das coisas, que ele ia em outros lugares dançar, mesmo casado, né? Ele participava de umas festas, mas desde que eu me entendi por gente, eu não vi isso. Ele ficava muito em casa. Era um homem caseiro e aí ocorriam essas festas, né? São João e Natal. E nesse momento se juntava a família toda. Você teve muitos irmãos, né? Você me segredou que era uma família muito grande. E nesses encontros festejava-se a família, se conversava, se bebia, brincava. Isso, exatamente. Bebida não. Não, lá não tinha bebida, não tinha o hábito, meus pais não bebiam. Depois os filhos, né, eu e os meus irmãos, adquirimos o hábito de gostar de beber, de bebidas alcoólicas, mas a minha mãe e meu pai não bebiam, não. Então não tinha essa influência. Era mais o diálogo, a conversa, né, a história, a noite anterior, a noite de São João, tinha a fogueira, aquela coisa toda. No Natal também, né? No dia 24, tinha o encontro das pessoas para conversar, para contar história, lorota. Tinha o Zé Pereira, que contava muitas histórias, e os garotos sempre ficavam acerca dele para ouvir as histórias. Que interessante. Então, tinha essa figura de um contador de histórias nessas festas. Tinha, o Zé Pereira é um contador de histórias. Só que ele não ia lá exatamente para isso. Nós esperávamos por ele em função disso, mas o meu pai esperava para ajudá-lo a matar o animal para fazer a buchada lá, fazer a festa lá, o encontro, né? Que aliás eu não podia fazer parte porque tinha dó e meu pai achava que ter dó do animal dificultava a morte dele. Então sempre eu acho que eu como carne por hipocrisia, porque eu sempre tive muito dó dos animais. Que interessante. Eu pessoalmente gosto muito dessa transcrição literária pela oralidade, né? Alguns povos, os povos indígenas, por exemplo, eles têm uma vasta literatura e ela se dá dessa forma,
se juntavam, sentavam-se, né, em torno da fogueira e havia sempre o contador de histórias. E muitas vezes nós não damos muito valor a essas questões, principalmente nessa nossa contemporaneidade, né? E alguma dessas tradições, elas acabam talvez se perdendo na memória, né? Por isso que é sempre tão importante resgatar esses momentos, né? No teu caso, a família se agrupava no São João, se agrupava no Natal. Talvez os adultos não dessem tanta importância, mas estava lá o Zé Pereira, e todo Zé mundo em Pereira. volta dele, e a fogueira. Olha só E que significativo, né? significativo. Talvez a influência também e herança dos aborígenes, dos indígenas, porque a minha avó, por parte do pai, era indígena. Não tenho exatamente a história dela, a árvore genealógica para poder fazer uma colocação cabal acerca disso, mas eu sei que ela era oriunda dos aborígenes. E um poeta também é um contador de histórias, não é verdade? Não deixa de ser. No meu caso, Sim, histórias mais curtas, eu sou muito sucinto na hora de escrever. interessante. E como é que foi a vida do garoto no sítio? Traz um pouco disso pra gente, né? Que é a sua memória? Quais são os prazeres que a sua memória deixou aí plantados dessa época em que o menininho tinha o sertão como mar? Na verdade, ali é Zona da Mata. Eu nunca convivi com, com a região sertaneja propriamente dita, porque nós nascemos na região de Garanhuns, 800 metros acima do nível do mar, é um lugar frio, um lugar que no inverno chega a 15 graus, até 14 graus, né? É um lugar frio, que toda pessoa que vai visitar Pernambuco, se for para passar em Garanhuns, o pessoal avisa, lá faz frio. Se você não se preparar, vai passar frio, porque todo mundo acha que o Nordeste é quente em toda parte, mas não é bem assim. E eu vivi como um menino do sítio, né? Que brincava numa parte, outra parte trabalhava, porque nós tínhamos que ajudar, né, nos afazeres. Era um sítio grande, e tinha bode, tinha boi, vacas, e tinha os orçados. Eu, propriamente, eu pessoalmente, não participei tanto disso, porque saí cedo, mais cedo de lá. Mas os meus irmãos, as minhas irmãs participaram disso de forma mais efetiva. O sítio é uma liberdade tremenda, frutas de toda ordem, jaca, mangas de vários tipos, caju, né? E outras tantas. E a vida de sítio é sempre uma coisa muito bela, e a gente quer sempre sair de lá para a cidade, né? Hoje eu quero sair da cidade e voltar para o sítio. A gente que sempre tem esse bichinho, né? A gente tá lá e quer ver outros lugares. E quando chega em outros lugares, o coração aperta e sente vontade de voltar. Sim, exatamente. Sente Você vontade sabe, de voltar. você sabe que a nossa sociedade é uma sociedade bruta. Nossa sociedade é muito bruta. E muitas vezes as coisas acontecem também de forma bruta. E a gente sabe que o Nordeste, durante muito tempo, foi reinado dos coronéis. E De ainda é, certa forma, ainda em muitas é, circunstâncias. sim. E de certa forma, você e a tua família sofreram com isso também, né? Eu acho que foi em 10 de março de 75. Não, que o meu pai foi morto, é isso que você está Sim. se referindo? Foi no dia 22 de dezembro de 74. Ah, 74. Isso. Ele fazia Sim. aniversário no dia. Ele ia fazer 61 anos no dia 10 de março de 75. Ah, Ele eu não, troquei não as chegou a datas. fazer 61 anos, né? E essa, na verdade, a violência, por muitas vezes,
ela se dá em função dessa prática da intolerância, divisão de divisas de sítio, espaço um pouco para lá, uma cerca invade um pouco a terra de alguém. Acontecia muito disso. Hoje, possivelmente, deva acontecer, mas menos. Mas as violências se desenvolvem, né? Na cidade grande, nós vivemos grandes violências. Não é? A violência não é uma idiosincrasia do sertão, Não. do Nordeste, propriamente dito. As grandes cidades são extremamente violentas, né? Então, a violência, ela transita com o ser humano. Hoje mesmo nós vivemos num momento de tanto ódio, né? O ódio é alimentado como se fosse essencial, né? Quando o essencial é viver em harmonia, já que se vivemos em coletivo, né? Se Sim, queremos continuar exatamente. com a vida, precisamos nos tratarmos bem e alimentar o amor. E tudo que a gente quer que cresça, a gente alimenta, né? Eu não quero ódio, mas tem gente que quer. Viva o amor. Sim. Viva o amor. E nessa época você estava em São Paulo, né? Quando o seu pai sofreu esse incidente. Eu estava em São Paulo com a minha mãe, e ela veio fazer uns exames aqui, ela já tinha uma suspeita de ter câncer, e ela veio fazer uns exames, ela estava exatamente, fez exames, e nessa época já tinha sido operada, né, do seio e tal, e ela teve que ir para lá, às carreiras, com o meu irmão mais velho, eles compraram uma passagem de avião, que na verdade na época não era uma coisa muito comum andar de avião, né, mas ela foi para lá para poder acompanhar o companheiro que partira para outro universo. Que coisa. E você morou um período curto, né? Antes de vir para São Paulo com as suas irmãs na cidade, né? Sim, aí eu voltei, né, em 75, voltei para lá, fiquei em Garanhuns, junto com a minha mãe, que já estava se recuperando e queria viver lá, mas ela não ficou muito bem, teve que voltar, e eu fiquei lá em Garanhuns sozinho durante um tempo. Mas reencontrei com as minhas irmãs aqui em São Paulo em 70, no final de 75, logo no início de 76. A partir daí, eu passei a morar em São Paulo. Foi onde o germe da poesia propriamente dita que se apoderou, chegou de forma mais marcante, mais presente. Sim. Poeta, a gente vai conversar sobre não o nascimento da alma do poeta, porque a alma do poeta ela estava lá já, né? Mas a gente vai Sim. conversar sobre esse acordar. Só que antes, eu gostaria de te apresentar uma surpresa. Você gosta de surpresas, poeta? Meu amigo, você aprecia surpresas? Gosto de surpresa, sim. Aí, antes de qualquer coisa, antes da surpresa, aquela introdução com a música em propositação, eu tenho uma parceria com o Emanuel de Almeida, que há pouco tempo faleceu, há pouco Sim. tempo, partiu para outro universo, né? Foi muito triste. Ele vai Não fazer deixa de ser parte uma da homenagem a surpresa. Emanuel de Almeida, aquilo lá. Sim, mas ele faz parte da surpresa também. A minha terra nunca teve proteção. Parece um filho sem mãe, parece a fome sem pão, parece um corpo sem vida, parece um braço sem mão. Eu nunca vi para essas bandas uma escola, um hospital, também nunca vi dentista, não sei que diabo é jornal, por muitas vezes até penso que o mundo é só meu lugar. Lugar seco da molesta que o sol pintou de vermelho, que a vida fugiu de medo de um corpo cansado e feio, travando a boca da sede e calando a voz do receio. Receio dos homens brutos que tomou conta da terra, guardando as águas do rio para somoiar suas serras, retrato de vida farta, que farta para nós, que berra. Berrando que nem no viu, nós vai para lá e para cá, vendendo a força da gente para quem não vai nos pagar pelo que já foi roubado e pelo que ainda vão roubar. Vão roubar muito, doutor. Roubar tudo que nós temos, que já não é quase nada do pouco que nós tivemos, só nos sobrando as ossadas do muito que já morremos.
do São Francisco. Sigo nessa direção, o destino dos sertões. Gameleira, Bom Jesus, sentindo soprar do vento, e a poeira nos conduz. Gameleira, Bom Jesus, sentindo soprar do vento, e a poeira nos conduz. Vem quando tomo uns tragos, trago poemas sutis, alimentando as canções, as paixões e seus ardis. Gameleira, Bom Jesus, sentindo soprar do vento, e a poeira me conduz. Gameleira, Bom Jesus, sentindo soprar do vento, e a poeira me conduz. Hoje, que é diferente para a gente, muito feliz. E, consequentemente, muitas parcerias com muitos artistas sergipanos. Algumas músicas que estamos cantando são nossas, de autoria de uma de nós, outras são de artistas sergipanos, como essa que vamos cantar agora, do poeta Mauri de Noronha.
Com a cara e o medo, larguei meu passado na mesa da sala. Saí canto rouco nas ancas do mundo, deitado no fundo. Deitado no fundo de um peito calado, vivendo o desejo do corpo do tempo, menino assustado, de olhos vermelhos. Morador das docas, dos becos, das ruas, semente que o homem jamais soube ter. Além das colinas, colunas dos sonhos, deixei meu silêncio, fazendo um zumbido, dormi meus ouvidos no leito de um rio, voando à vontade de um ser voador, nas asas de um raio que o sol me mandou. Naveguei nos ares de um céu infinito, com eles cantando, encantando as florestas que cobrem seus corpos. Desnudo dos homens, despidos da raiva, libertos do medo. Desnudo dos homens, despidos da raiva, libertos do medo. Desnudo dos homens, despidos da raiva. Além das colinas, colunas dos sonhos, deixei meu silêncio, fazendo um zumbido, dormi meus ouvidos no leito de um rio, voando à vontade de um ser voador, nas asas de um raio que o sol me mandou. Naveguei nos ares de um céu infinito, com eles cantando, encantando as florestas que cobrem seus corpos. Desnudo dos homens, despidos da raiva, libertos do medo. Desnudo dos homens, despidos da raiva, libertos do medo. Desnudo dos homens, despidos da raiva. Por último, o poeta que se encantou. Fica aqui a nossa homenagem a esse parceiro do nosso querido Mauri de Noronha. Emanuel de Almeida, grande parceiro. Essa é uma de nossas músicas. Essa é uma letra, uma poesia minha que tinha no livro que está no livro Mauri de Noronha Vagabundo da Silva, que lancei em 1990, não é? Que quase foi o último livro de poesia, né? Não fosse o próximo, que foi há pouco tempo, que eu lancei no dia 18 de fevereiro desse ano. Mas, voltando lá, o Emanuel, daquele livro, Mauri de Noronha Vagabundo da Silva, ele musicou esta música, ele musicou uma letra chamada Amiga, que era uma poesia, ele musicou Impropositação, que lá no livro não está com esse nome, eu coloquei esse nome depois, porque eu nunca tinha me conformado com o título, porque eu queria colocar algo que caracterizasse efetivamente o fazer a poesia naquele momento sem que eu quisesse fazer. Eu tentei por várias vezes fazer a poesia e, de repente, não fiz. E quando desisti de fazer, foi que eu consegui fazer. Então, é um grande paradoxo. Aí eu coloquei impropositação, que é um neologismo que pretende significar ação não propositada, né? E Emanuel, esse meu irmão, infelizmente já não se encontra conosco, né? Mas deixou sua obra, principalmente no contexto, você o chamou de poeta, não deixa de ser, mas principalmente no contexto musical. Melodia, principalmente na melodia. Ele musicou músicas, letras minhas, do poeta Santiago Dias. Ele musicou Adonis Puser, que é um poeta
catarinense que mora no Paraná, né? Então, o Emanuel era um melodista de primeira. Sem dúvida. Nesse momento, mais uma vez, né, prestar homenagem a esse artista que está agora com as estrelas, cantando e encantando a partir de lá. Poeta, sempre, por vezes, ocorre essa história da centelha, do estopim. Eu acho que na vida da gente há vários estopins, há várias centelhas. Ter visto a sua mãe tocando violão e cantando. E eu sei que você se mudou em 75, né? Se não me engano, no final de 75, aqui para São Paulo. Aquele garotinho que era acostumado com a imensidão do sítio, ele se deparou com o gigante de pedra e foi para lá na rua Conselheiro Carrão. Fala um pouco disso para a gente, amigo. Sim, o Conselheiro Carrão do Bexiga, que tem a Avenida Conselheiro Carrão, que é da Zona Leste. E essa foi uma rua Conselheiro Carrão do Bexiga, na Bela Vista. Antes mesmo de falar desse caso, eu queria só me reportar aos 2 vídeos anteriores ao Emanuel, que foi o vídeo que eu participei no Rolando Boldrin, junto com Chico Pedro, aquela música Gameleira. E o segundo vídeo que foi apresentado aí foi a abertura do show de João Bosco, que o pessoal do Samba de Moça Sol, lá de Aracaju, cantou a minha música Sereia de Aruanda. Então, só para registrar esses 2 fatos que eu não havia comentado em função da figura querida do meu Emanuel. Irmão Emanuel de Almeida. Sim, fiz questão de homenageá-lo aqui. Sim, muito obrigado pela gentileza e sensibilidade. Sua e da Aline Lopes, a minha querida irmãzinha. Ela está aqui nos acompanhando, rapaz. As mensagens dela vão aparecendo aqui embaixo. Ela nos acompanha de todas as formas, né? Sim. Ela é uma criatura extremamente solidária, parceira. Não é à toa que eu a chamo de irmãzinha. De fato, ela é uma irmã mesmo. Dos amigos, das amigas, ela se entrega de corpo e alma. Eu sou suspeito para dizer. Nada, não é suspeito, não. Você diz porque conhece. Veja, sim, eu cheguei para morar na rua Conselheiro Carrão, no Bexiga, e eu estranhei muito aquele barulho todo. Eu do sítio, ou mesmo Garanhuns, eu morava na periferia de Garanhuns, tinha um carro, né? A gente brincava na rua, corria, descia ladeiras com rolemãs. De repente, chega em São Paulo, um lugar onde de noite passa os carros. Eu fiquei alguns dias sem dormir, praticamente, por causa da zoada, do barulho dos carros. Eu, até hoje, não gosto, abomino esses caras que é moto, isso tudo me perturba a audição, né? Não me faz bem, não. Mas São Paulo me transformou, ele me complementou, não é? Ele me fez de um sujeito rural, que continuo sendo. Eu tenho esse aspecto vivo em mim, porque eu alimento, e ao mesmo tempo, urbano, né? Urbano, eu convivi com tanta gente, né? Convivi com japoneses, com pessoas de outras origens. Mesmo no princípio, eu estudava na escola Maria José aqui, quando eu fui matriculado aqui na escola Maria José, que antes era na Major Diogo. Tinha japoneses, tinham árabes, era gente misturada. Então, São Paulo me inseriu dentro de um universo de mistura muito grande, que me fez muito bem, que me fez conterráqueo. Eu depois escrevi o texto Conterráqueo, foi exatamente para caracterizar aquilo que São Paulo me transmitiu, que foi um sentimento universal. Eu falei de estupim, né? Eu citei a sua mãe,
Mas eu sei que outra mulher, nesse momento que você chega aqui em São Paulo, houve uma outra mulher que ela ajudou a acender esta alma de poeta adormecida, uma professora, se eu não me engano, de nome Gilda, não é isso? Sim, minha professora Gilda, da quinta série da Escola Maria José, ela adorava literatura e nos colocava para declamar. A Castro Alves, Olavo Bilac, Gonçalves Dias, Camões. E ali foi o momento crucial que me despertou para a poesia, que disse assim, é isso que eu quero fazer isso, né? Independente de fazer bem ou mal, de fazer melhor ou pior, eu quero fazer algo que me toca, que me tocou a alma, né? Porque eu já escutava dos repentistas aquilo que me tocava. Mas eu nunca tinha feito, nunca tinha participado de forma efetiva, direta, né? Pegar um livro e ler uma poesia, né? E eu me dei tão bem com essa história de declamar a poesia dos outros, que eu cismei de fazer. Eu quero reavivar a sua memória, e para reavivar a sua memória, eu preparei, eu fui lá e trouxe um pequeno trecho de um texto que ao longo, e aí sem medo de errar, que ao longo dos séculos vem inspirando outros poetas e outros escritores. Ó, copiei isso de um livro. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal. E ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Estes versos, eles são trechos da primeira carta a Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, que está na Bíblia. Esse Sim. trecho inspirou Camões, que por sua vez inspirou aquele garoto que estava estudando com a professora Gilda a escrever aquilo que ele considera ser o seu primeiro poema sobre a saudade. A saudade é o que se sente com a distância, é lembrança de quem quer esquecer, é a dor de quem não quer vigilância, é o que se percebe sem querer. Isso foi a primeira coisa que eu escrevi, pretendendo fazer uma poesia. Não é? Eu sou apaixonado por intertextualidade, que é exatamente essas ligações que existem entre textos. Olha que coisa rica. Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás, e esse texto inspirou Camões, inspirou Renato Russo, inspirou Mauri de Noronha. Eu sou apaixonado por essa riqueza, sabe? Sim. Eu acho que nós transitamos assim, nos influenciando. Não partimos do nada, né? Somos resultado de uma somatória dos que nos antecedem. E falando disso, dentro de casa, as minhas irmãs, Marluce, Marlene, Marli, principalmente a Marlene, que sempre foi voltada para a literatura, que era professora de português, a quem eu perturbava deveras, perguntando o significado de palavras, até ela se aborrecer, diz, vai procurar o dicionário. Né? A E o dicionário Marlene, é minha irmã. riquíssimo, né? Eu visito muito ele. E eu descobri o dicionário a partir
da minha irmã, que não queria ser o dicionário, né? Porque toda hora eu, extremamente curioso, ficava perguntando a toda hora o que é o significado dessa palavra. Você vai atrás do dicionário, que lá em casa jamais foi chamado de pai dos burros. O meu irmão mais velho, Mozart Noronha, que é um evangélico, que é um pastor evangélico, que hoje em dia, quando a gente fala em evangélico, chega a arrepia, né? Dá um medo danado, né? Parece que a gente está falando de alguma coisa ruim. Mas tem uma outra parcela dos Eu tenho evangélicos, alguns amigos evangélicos. e tem uma parcela Muito dos bom. evangélicos que não representam essa anacronia que se estabeleceu hoje no nosso país, que é o caso do meu irmão, que sempre falou de poesia, sempre mostrou canções das mais variadas, o Mozart Noronha, canções das mais variadas do país, que falou de Paulo Freire, e seguimos por aí. Falou das rebeliões, das questões políticas, das questões da generosidade do universo do pensamento da esquerda, né, que pretensiona sempre retirar das alcovas da miséria grande parcela da sociedade. Meu irmão sempre representou isso, e eu sou herança disso, da minha família, que sempre se manifestou de forma artística e de forma social, política, nunca se esquivou, nunca se escondeu. Sim. Não sei se eu estou sendo confuso, falando demais aqui. Não, não, não. Se Poeta, tiver, poeta, você... o espetáculo, o palco é seu. Você é Obrigado. senhor do palco. Sinta-se à Obrigado, irmão. vontade. Muito obrigado. Eu agradeço pela gentileza, né? Porque eu não tenho muito hábito de falar, de explicar coisas. Eu pego o violão e canto as canções e falo poesia, né? Eu sou muito sucinto, muito breve. Isso é até bom para eu aprender a falar sobre o que eu faço, porque por muitas vezes eu não sei explicar nada do que faço. Amigo, eu quero dar um salto, eu quero pular para 1986. Eu quero falar de Caminhos do Sol. Caminhos do Sol. Foi o meu primeiro livro lançado pela editora João Cortese. O João Cortese é uma editora que lançou muitos poetas. Eles não bancavam os poetas. A gente pagava. Eu paguei uma parte, paguei a metade deixei para lá, porque eu nem tinha como pagar. O João Cortese até hoje me procura pelo restante desse livro que eu deixei de pagar. E é uma editora que existe até hoje, né? Vamos pagar em parte fazendo propaganda para eles agora. Aí você não vai dizer mais nada. Ó, a gente fez propaganda de vocês lá no Casarte Marginal. A minha dívida, você pode considerar ela saldada, porque nós quitamos essa dívida lá no programa. O Paulino falou que vocês ainda existem, a Escocese ainda existe, só não tem mais o João na razão social. Essa coisa de pagar, de não pagar, né? Isso é tudo tão chato, né? A gente sempre quer pagar, acertar as contas, tudo direitinho. Mas quem lida com arte vive numa penúria danada, né? É difícil você sobreviver de arte e pagar suas contas direito, viver num universo capitalista que é cheio de exigências das grandes cidades. É aluguel, é luz, é água, e é tudo pela hora da morte, como dizia minha mãe. E é muito difícil, né? O artista vive muito deslocado. Nos tempos atuais, pior ainda, né? Que não dá para a gente fazer os shows presenciais, as apresentações presenciais, que é onde a gente adquire alguma grana trabalhando, né? E agora nós estamos vivendo nessa situação aí muito complicada, mas a quem devo sempre quero pagar, né? Tem até uma poesia que é uma justificativa pública. Eu digo assim: deixei de cumprir muitas das minhas obrigações por falta de dinheiro, não por falta de dignidade. No entanto, jamais trocaria minha dignidade por dinheiro. Muito bom. Ó, próxima vez que você se encontrar com o João, você pode falar, estamos zerados, hein? A gente fez propaganda lá da tua editora. Tá certo, um dia eu pago para ele. Sim, não, tá pago já. Tá pago. E
Rapaz, a gente vai pular. Agora a gente vai fazer saltos de décadas em décadas, né? Porque de 86 eu quero pular para 1990. Sim, em 86 também teve o grupo Cobras de Cipó, né? A gente vai voltar lá. Eu vou Tá, ficar brincando no tempo. A tá gente bom, vai ficar ok. brincando no tempo. Daqui a pouco a gente Estou, fala sobre cobras de cipó. estou à sua disposição. O pessoal joga pedra. Porque será que as pessoas se interessam pelas histórias, né? As pessoas não gostam de ouvir as canções. Bom, apesar que você mostrou as canções aí, né? Sim, não. Aqui a gente vai cavucar o contador de histórias que vive dentro desse cantador. Tá bom. Eu estou à 19 disposição aqui, meu irmãozinho. 1990. Vagabundo da Silva. Pois é. Eu cismei de colocar esse título, Mauri de Noronha, Vagabundo da Silva, em função de eu ter sido muito chamado de vagabundo por gostar do violão, de fazer canções, né? Eu até fazia outras coisas para sobreviver, mas eu sempre voltei para a música e para a arte. E continuei assim a vida inteira. Em 90, eu fiz esse livro e botei esse nome. E botei na primeira página uma explicação, que diz assim: Vagabundo da Silva não é autodefinição, é denominação de terceiros que acabo de assumir só para fazer raiva. Era uma provocação, mas tinha várias poesias lá. E que bela provocação, né? E como é que foi assim? Porque uma coisa que às vezes as pessoas perguntam com certa curiosidade, né? Os caminhos que são percorridos para lançar um livro. E nesse Vagabundo da Silva, você percorreu um caminho interessante. Traga isso para gente. Foi. O Santiago Dias me ajudou muito nesse processo, né? O Santiago Dias sempre é um lutador. E ele me apresentou um dono de uma gráfica que se chama Edmilson. Ali ele trabalha para o Hospital das Clínicas, faz muito trabalho para o Hospital das Clínicas e ele fica ali, juntinho pertinho não, João Teodoro, não. Como é que chama aquela rua que sobe? A Teodoro. Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio. Ele fica Isso. ali. Aí eu quis fazer um livro com ele. A princípio, eu sempre esbarro nessa questão financeira, né? Sempre esbarrei. Aí ele disse: não, você me ajuda. Eu dei uma bicicleta para ele. Eu tinha ganhado uma bicicleta e eu dei a bicicleta para ele fazer o livro. E eu e o Santiago iríamos ajudar com essa promessa. E nós ajudamos. Fizemos uma boa parte do livro, imprimindo lá, ajudando na questão prática da gráfica, né? Fazendo o que era possível lá. O Gouveia de Elias pagou a parte da impressão, né? O filme, né? Que vai para imprimir, eu não sei como chama aquilo. Hoje o processo deve ser diferente, mas é aquela outra parte que imprimia a primeira letra ali e depois ela se multiplicava nas páginas. E foi sempre assim, a gente sempre fez arte com... Eu sempre fiz arte com muitas dificuldades. Só está vivo porque eu persisti, porque tive muitos motivos para desistir. Eu só queria fazer um parênteses. Nós estamos com várias companhias ilustres, vários amigos aqui nos acompanhando. Eu vi o Daniel Alexandrino, o Cacá Mendes, o Tom Belo, a poeta Jane Arruda, o Manuel Gonçalves, o poeta, ele aí, ó. Então tem vários amigos aqui nos acompanhando, né? Managon. Managon, Obrigado, exatamente. Obrigado à presença de todos e todas aí. Muito obrigado pela gentileza aí de estarem conosco. Poeta, como eu disse, a gente vai brincando no tempo aqui. Então, uma década, outra década. Agora a gente vai dar um salto um pouco maior. Você está bem de perna? Porque a gente vai pular agora. A gente vai pular. Ó.
Olha Com só. artrose, com artrite, mas dá para pular ainda. Ó, preste atenção. O amor transcende a relação de casal, de companheiro para companheiro, de companheiro para companheiro, de companheira para companheira. Eu quero falar do amor de uma forma abrangente, em contraponto ao ódio. Nesse momento, eu estou te parafraseando para você. Estou pegando a bola, colocando na frente do gol, para você falar da rebelião do amor. Então, A Rebelião do Amor é o livro mais recente, que surgiu após 30 anos do livro Vagabundo da Silva. 30 anos depois. Né? Eu nem achava que ia fazer mais livro de poesia, porque eu passei a colocar, a municiar as melodias com letras próprias para melodias, para as canções. Acabei me tornando um cantador, aí um declamador de canções, e não tinha pretensões de lançar mais nenhum livro. Aí, de repente, eu conheci a minha companheira atual, a Neuzinha, que me provocou a escrever muitas poesias. E eu tenho um caderno aqui lotado com um monte de poesia que eu fiz para ela. E o João Caetano do Nascimento me conheceu ali no Bar do Frango. Ele já me conhecia antes, mas ali ele me encontrou no Bar do Frango, me viu apresentando, fazendo canções e declamando, e ele sugeriu, ele mandou através do um outro amigo me convidar para lançar esse livro, um livro de poesia, que não necessariamente um livro romântico, um livro de poesia, das minhas poesias. E eu digo, bom, eu tenho um livro, mas é romântico, é extremamente romântico. Eu posso muito bem lançar esse livro, mas como dar um título para um livro romântico sem ser extremamente piegas, né? Aí me ocorreu esse título, A Rebelião do Amor, que ao mesmo tempo trata do amor pela companheira, mas trata do amor pelos amigos, pelas amigas, pelas pessoas em geral, e desse amor abrangente que a gente tinha conversado, né? E trata do amor pela vida, pela generosidade, pela subsistência das pessoas, o amor pela humanidade, né, que é o que resta aos ateus, senão o que resta aos ateus, se não amar a humanidade, não é? Então, aí eu perdi a vergonha de fazer o livro romântico, não é? Com esse nome. Aí eu digo, A Rebelião do Amor, que também acabou sendo um contraponto ao ódio que se estabeleceu no nosso país a partir da eleição do último presidente, que eu não quero citar o nome, não é? Porque me aborrece apenas em pensar nele, não é? E, diante das circunstâncias, esse livro foi lançado no dia 18 de fevereiro deste ano, de 2021, através da Lavra Editora, não é? Que foi, a princípio, quem me convidou foi o Antônio Mioto, o Tony Mioto, e o João Caetano do Nascimento. Dois grandes amigos. Editores, que são editores de lá. E foi lançado esse livro aí, no dia 18, e se encontra à venda lá, www.lavraeditora.com.br. E eu digo uma pequena poesia desse livro, que diz assim: reparei tanta beleza a ponto de me encantar. Continuei reparando sem nada para reparar, porque tamanho conserto não há o que consertar. Essa é uma pequena poesia que está
nesse livro. Uma outra que eu gostaria de dizer também, antes que você me Por favor. pergunte Por algo, favor. Por favor. por favor, a poesia que eu fiz para Neuzinha, que diz assim: desvendar o teu mundo é voar na direção do sol, com a perspectiva de Ícaro, mas com a possibilidade de multiplicação das asas. Desnudar o teu corpo é diluir nas lavas de um vulcão e, feito a fênix, renascer das cinzas, repleto de vida. Mergulhar no teu ser é sobreviver no oceano abissal e reinventar a Atlântida para que sejas rainha. Isso. Nada é mais revolucionário que o amor. Eu também acho isso. Eu acredito nisso com bastante força. Poeta? Porque eu acho mesmo que sem o amor a vida não vai continuar. Sem essa rebelião, sem essa revolução do sentimento do respeito de uma pessoa por outra, das pessoas umas pelas outras, a viver em sociedade, se não houver divisão da riqueza do mundo, o mundo não resistirá, sucumbirá. Poeta, vamos para mais um intervalo. Vamos para mais uma surpresa. Bora lá? Sinto um ser de todo mundo. Meu mundo não tem cercas. A minha terra é o teu planeta. Eu sou de todo canto. Sou conterráqueo nessa vida, a vida inteira. Sonhar demais me faz ser livre de toda a ira. A guerra nunca faz sentido. Fez legião de túmulos. A morte do amor dos homens pela beleza. A tradução de toda língua está no beijo. Eu sei que sou de qualquer raça, sou sertanejo. Os donos das fronteiras tantas são traiçoeiros. Eu canto a rebeldia plena dos herdeiros. Sou conterráqueo nessa vida, a vida inteira. Sonhar demais me faz ser livre de toda a ira. A tradução de toda língua está no beijo. Eu sei que sou de qualquer raça, sou sertanejo. Sinto um ser de todo mundo. Meu mundo não tem cercas. A minha terra é o teu planeta. Eu sou de todo canto. Sou conterráqueo nessa vida, a vida inteira. Sonhar demais me faz ser livre de toda a ira. A guerra nunca faz sentido. Fez legião de túmulos. A morte do amor dos homens pela beleza. A tradução de toda língua está no beijo. Eu sei que sou de qualquer raça, sou sertanejo. Os donos das fronteiras tantas são traiçoeiros. Eu canto a rebeldia plena pelos herdeiros. Pelos herdeiros, pelos herdeiros, pelos herdeiros, pelos herdeiros.
além de ter e sido amor. Sonhos hão de renascer nos mares e se navegar. Amores hão de florescer e a vida de recomeçar. Nossos caminhos se contrapõem, a persistir em nome do amor. Vamos seguindo pelos sertões, nos reparando. Cada destino carrega consigo a força da vida. Toda a beleza do vaza barris, suas feridas, as estrelas, nos oceanos, nas montanhas, nos sonhos defeitos, transforma as cidas de nossas visões. Carrega você a força da vida. Toda a beleza do vaza barris em suas feridas. As estrelas, as estrelas, nos oceanos ou nas montanhas, nos reinventando por este universo. Transbordam os versos de tantas canções. Aquele primeiro momento lá, que foi há 12 anos, foi em 2009, Celso Narimatsu
Tiago Stocco e eu. Eu ainda cantava aquela música, Conterráqueo, que na verdade hoje eu não canto essa música, eu não canto a melodia. Eu só declamo, eu falo aquela poesia, Conterráqueo. Eu achei mais relevante do que propriamente a música em si. Aí Sim, depois veio a cena, o Paulo Miranda o Paulo Miranda, o e a violonista Paulo Beatriz, Miranda, sim, a, a cantora Beatriz Carvalho e o o Chico Pedro. flautista Chico Pedro, que eles fizeram juntos essa música que eu compus há pouco tempo, compus o ano passado em função da pandemia, né, até um grito de esperança, que se chama Oração de um Ateu. E por fim, uma das vezes em que você esteve no Bar do Frango. Exatamente. Cantando essa música que se chama Por Este Universo. É uma música que eu compus com a minha filha Ciara, que mora em Inconfidentes, Minas Gerais. Composição familiar. É, Poeta, como eu disse, a gente vai ficar brincando no tempo. Então, ok. agora eu quero voltar para o passado de novo, tá? Eu quero voltar para aquele momento em que você começou a brincar com o violão, que aquela centelha que a sua mãe, aquela sementinha que a sua mãe colocou aí dentro desse peito começou a florescer, e que foi um momento também importante da sua vida, que foi quando nasceu o seu primeiro filho. Sim, perfeitamente. O Tiago, meu primeiro filho. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, o Tiago nasceu no mês seguinte. Eu casei muito cedo, tanto que logo em seguida também, um pouco depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, nasceu o meu segundo filho, minha segunda filha, que é a Ciara, essa que compôs essa música junto comigo. Os meus filhos, pessoas muito interessantes. Depois eu falo dos outros dois, o Iruan e da Clara. Mas nesse caso aí, foi a época em que eu comecei a tentar tocar um instrumento, porque eu não tocava violão, nem toco, eu não sou um violonista, sou um tocador, né? Um tocador e um cantador. Não tenho uma formação direcionada para tocar instrumento. Mas eu tentei. Tinha um professor, procurei um professor de violão, e esse professor, me ouvindo falar poesia, porque eu sempre já estava falando muita poesia na época, ele me deu uma melodia para eu botar letra. Eu achei aquele desafio muito interessante. Aí eu fiz a letra para a melodia do professor, que eu não me lembro o nome dele. Eu fiquei tão empolgado, porque eu fiz uma letra que ficou bonita, se encaixou direitinho. Puxa vida, eu fiquei surpreso como eu sabia fazer aquilo. De alguma maneira, eu tinha as nuances de me enfiar dentro de uma melodia e colocar letra. Aí mostrei para uma cunhada minha, a capela, porque era incapaz de tocar aquela música cheia de acordes dissonantes e tal. E ela disse, essa música é um plágio. Eu digo, nossa, como plágio se eu fiz há pouco tempo a letra? Eu fiz a letra, o professor me passou a melodia. Ela disse, a letra não é plágio, mas a melodia é. Aí eu fui procurar saber, pois não era mesmo? Acho que era uma música de Baden Powell ou de Paulinho Nogueira, não sei ao certo. Mas eu fiquei numa frustração danada. Mas a partir disso, eu disse, eu vou fazer músicas que nem Vandré faz, com 2 acordes, mas vou fazer, só para que eu não deixasse de produzir e de inventar melodias. Eu fiz muita coisa que se perdeu no tempo, mas eu fiz bastante coisa, assim, com a perspectiva do Vandré, porque eu escutava muito o Vandré nas terras de Bem-Virá,
né? Eu escutei muito. Eu deitava na sala e ficava ouvindo o Vandré. O pessoal dizia, pô, mas esse cara é deprimido, tu escutava Vandré horas a fio, que é um disco que o Vandré chora, literalmente, né? Ele chora nas entrelinhas da canção, quando está cantando, né? E aquilo me tocou muito. O Vandré me tocou muito. Até hoje eu escuto o Vandré e fico emocionado. O peito da gente é como um campo que ele vai sendo arado ao longo do tempo. Então, a gente percebe a questão social muito forte, né? E você me segredou que seu pai também era uma pessoa muito briguenta com as questões sociais, né? Você comparou ele aos anarquistas, né? Se tem governo, a gente tem que ser contra. É claro que eu dei uma exagerada, né, em relação a isso, meu pai, porque ele era simplesmente, ele discutia muito, e eu me interessei por política, por essas questões, por causa dele, da paixão que ele tinha para discutir. Ele arengava lá em Garanhuns. Eu sei que ele era contrário ao governo, né, ao governo militar da época, porque já era, né? Aliás, quando eu tinha 3 anos, porque eu sou de 61, quando eu tinha 3 anos, se estabeleceu a ditadura militar no Brasil, e ela foi findar, entre aspas, eu tinha 21 anos, não é? Eu tinha 24 anos, foram 21 anos de ditadura, né? Que, aliás, permaneceram com aquela história da anistia ampla, geral e restrita. Foi um grande equívoco que se cometeu. Era melhor que a ditadura tivesse continuado mais um tempo e a gente conseguir encerrá-la por uma vez e julgar os responsáveis por torturas, do que ela ter findado do jeito que findou e os responsáveis pelas torturas continuarem alimentando, continuarem nos bastidores e chocando seus ovos. Pois é. E acho que teve um ovo que nasceu recentemente, não é? Pois é. Vamos saltar. Agora sim, a gente vai para os anos 80. Uma época de efervescência musical. Você via estourando bandas de garagem, né? A gente passava pela rua e ouvia uma banda ensaiando, ouvia um violão sendo afinado. E foi dessa época, né, que Mauri de Noronha, Santiago Dias, Márcio Miele, Ailton Carvalho, Cláudio Buto e Emanuel de Almeida fizeram um juntado musical. Cobras de Cipó. Isso, Cobras de Cipó. Nos traga um pouco dessas histórias. Nos fale. Então, Relembre Cobras de Cipó. Surgiu a partir do momento que findou a minha relação com o Bar do Norte. É chamado de Bar do Norte, mas é rancho nordestino, que ali era da gente, né? Era da família. No final das contas, acabou o meu irmão, que era muito, o jeito dele muito assambarcador, o jeito meio autoritário, ele acabou tomando conta daquilo, né? Mas, no final das contas, eu voltado para o lado cultural, deixei o Bar do Norte, já não fazia parte mais do bar, e comecei a juntar os amigos, o Márcio Miele, o Santiago. Vamos montar alguma coisa, uma banda, um grupo, porque já que a gente compunha, né, fazia essa... E fizemos o Cobra de Cipó. Participamos de eventos ali na PUC, matemática da PUC, fica na Consolação, a gente fez um show lá. E não foi muito longe, né, cara? Os festivais que eu participei foi de forma individual. Mesmo naquela época, um pouco antes, eu participei do festival, que também foi na PUC, foi no Teatro da PUC, mas era um festival do Caetano de Campos. E
e participei de um festival também no Rio de Janeiro. Foi tudo naquela época. Mas a banda em si, nós tivemos uma aparição na rádio, a banda Cobras de Cipó. A gente teve uma aparição na rádio Balanceira, aquele programa Balanceira, rádio, não me lembro, porra, deve ter uns lápis de memória. Eu não me lembro do nome da rádio. Sei que era vinculada à Rede Globo. A rádio que os irmãos Oscar Ulisses, Odinei Edson, os irmãos do Osmar Santos, que comandava aquele programa Balancê. E eu participei ali com esse grupo. Cobras de Cipó, a gente chegou a participar. Mas ele não foi muito longe, não. Era um apanhado de amigos que tinham perspectivas muito diferentes em termos conceituais. Uns queriam um rock and roll, eu sempre fui um cantador, né? Mas também não tinha aquela radicalidade de vamos experimentar, vamos fazer. E andou um pouco e desapareceu. Sim, mas foi talvez o primeiro agrupamento musical, né? Que Sim. Você participou. Foi sim. E aí vamos saltar, né? Como eu disse, a gente fica brincando no tempo, né? A gente estava aqui no início da década de 80, você falou de alguns festivais e prêmios que você participou, recebeu, e aí chegamos lá mais ou menos no início da década de 90, com Aldir Sanguerotti, Márcio Miele, né? Você novamente brincou de juntar artista, né? Sim. Fizemos a banda Habitantes da Terra. Na verdade, era um pessoal que me acompanhava. A partir daí que eu comecei a utilizar o meu nome, já que eu sempre vou seguir adiante, mesmo um projeto aqui, um projeto ali, eu não posso em todos os projetos me inserir dentro de uma nomenclatura, dentro de uma denominação, e depois aquilo acaba e lá vou eu de novo com o Mauri. Então, o Mauri vai permanecer, já que tem essa vontade de seguir fazendo canções, fazendo poesias, e nem todo mundo se associa a gente de forma definitiva, se associa momentaneamente. O Márcio Miele sempre esteve muito presente na minha vida, é um grande amigo, um irmão, não é? O Emanuel também, mas o Márcio fazia parte disso, mas o Emanuel já não. O Emanuel já tinha seguido outro caminho, o Santiago Dias também. Aí eu lancei aquele CD em 94, Mauri de Noronha e os Habitantes da Terra, que também seguiu esse processo aí dos patrocínios dos amigos, das pessoas próximas. Né? E voltando atrás, aqui você, em relação a vários prêmios, eu não ganhei tantos prêmios assim, não. Eu ganhei no festival no Caetano de Campos, que foi em 84, 85, não estou certo. Eu ganhei primeiro e segundo lugar, de forma muito inusitada, né? Porque eu tinha escrito 2 músicas lá e elas tinham um cunho muito social, político, social, que na época estava muito em voga. E eu acabei ganhando, mas nunca ganhei grandes coisas fazendo música, não. Ou festivais, ou prêmios, isso aí, não. Interessante. Tem uma história que às vezes a gente vê você contar, que é uma história muito interessante, né? Você teve um irmão que era ligado à sétima arte. Não na produção, né? A parte de iluminação e tal, não é isso? Sim. O Marcos Noronha, meu irmão mais novo, que já partiu para outro universo. Ele fez muitos filmes aí, atendendo diretamente os diretores de fotografia. Ele era chefe da elétrica. Ele comandava uma equipe da elétrica que fazia a iluminação, né? Fazia a iluminação dos filmes.
E eu fui com o Marquinhos em 2001, eu creio que foi isso, no final de 2000 ou foi em 2001, não estou muito certo também, não. Eu tenho problemas com essas coisas cronológicas, com datas. E nós fomos para o interior da Bahia, ali para Bom Jesus da Lapa. Ficávamos hospedados em Bom Jesus, toda a equipe que ia fazer o filme Narradores de Javé, de Eliana Café. E nós ficamos ali, em Bom Jesus da Lapa, e todo dia íamos para Gameleira. Logo no começo, um camarada apaixonado pela sua namorada descobriu que eu era poeta. E ele veio atrás, você pode me arrumar uma poesia? Eu falar para mim. Eu escrevia uma poesia romântica, que já estava na minha mente, na minha memória. E ele foi falar para a namorada. E todo dia, no final do dia, eu já cansado, tinha que fazer esse papel. Escrever, aí, até acabar, porque foram 2 meses lá. Até, num dado momento, acabaram-se as minhas poesias românticas. E o cara ficou em cima. Não, mas você escreve. Aí eu tive que escrever poesia para ele. Escrever poesias para ele dizer para a namorada. E essas poesias se perderam, né? Não ficaram comigo. Essas que eu criei especificamente em função do amor daquele moço pela sua namorada. E ali eu fiz a música Gameleira e fiz a música Navegante do São Francisco. Foi nessa época, nessa estadia minha ali na Bahia, no interior da Bahia, junto com o meu mano Marquinhos Noronha. E se foram os anos, e se foram os poemas de amor que foram passados pelo telefone, e quem sabe, né, em algum lugar esses poemas não frutificaram e hoje talvez estejam no seio de uma família. Seria legal ter isso em mente. É muito bom. Eu acho que a poesia, a arte, ela tem esse poder de Sim. ligar as pessoas, interligar, né? Sim. O que seria da realidade sem a arte? O que seria da realidade sem o sonho, né? Sem o sonho, alimentado pela arte. Querido, eu posso trazer mais uma surpresa para ti? Claro, fica à vontade. Mais um intervalo? Espero que você aprecie. Eu sempre estou apreciando tudo. Muito obrigado. Maria do Mar, anjo do sertão, quando te encontrar, conto de paixão, quero te roubar, teu lampião, moça de encantar, deixa essa ilusão me fazer queimar. Traço de luar, és minha canção, além do Japão, Venezuela e a precisão, depois navegar no meu coração. O coração é gigante, uma tamanheza de um mar. Vive num canto da gente, tonto pra se enamorar, e às vezes corre ligeiro, passageiro do amor, e é cantador violeiro, seresteiro da flor. O desafio da morte, rio de 1000 afluentes, semente de um voo livre, violador de correntes, o ritmista do tempo,
perdeu o rumo da estrada e se espalhou feito um vento no leito de sua amada. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Sereia do sol de Aruanda, semeia seu dom de encantar no seio de todos os cantos, segredos do fundo do mar. Na areia da linda atalaia te espraia pra todo lugar, saneia a dor desse canto, teu canto me faz navegar pela imensidão de viver toda a dimensão desse olhar. Quero viajar no teu ser da tamanheza de amar, libertar pra não se perder, renascer na luz do ar, flutuar de amor todo dia, poesia pra nos despertar. No sol de Aruanda, semeia teu dom de cantar no seio de todos os cantos, segredos do fundo do mar. Na areia da linda atalaia te espraia pra todo lugar, saneia a dor desse pranto, teu canto me faz navegar pela imensidão de viver toda a dimensão desse olhar. Quero viajar no teu ser da tamanheza de amar, libertar pra não se perder, renascer na luz do luar, flutuar de amor todo dia, poesia pra nos despertar pela imensidão de viver toda a dimensão desse olhar. Quero viajar no teu ser da tamanheza de amar, libertar pra não se perder, na luz do luar, flutuar de amor todo dia, poesia pra nos despertar, libertar pra não se perder, renascer na luz do ar, flutuar de amor todo dia, poesia pra nos despertar. Salve Mauri de Noronha! Salve, salve! Grande poeta! Sinto-me um ser de todo mundo, meu mundo não tem cercas, a minha terra é o teu planeta, eu sou de todo canto. Sou conterráqueo nessa vida, a vida inteira, sonhar demais me faz ser livre de toda ira. A guerra nunca faz sentido, fez legião de túmulos, a morte do amor dos homens pela beleza. A tradução de toda língua está no beijo, eu sei que sou de qualquer raça, sou sertanejo. Os donos das fronteiras tantas são traiçoeiros e eu canto a rebeldia plena pelos herdeiros. Sinto-me cercado de pedras e muros em qualquer lugar. A justiça rasteja e o trajeto do mundo não tem direção. O
vento nos leva e as veredas são feras a nos espreitar. Profundas feridas são marcas do sonho de fazer canções. Eu vou pelas ruas debaixo da sombra da embriaguez. Há mil armadilhas por todas as trilhas de um sonhador. No meio de tudo que não faz sentido, só fiz te perder. Me resta a fuligem da grande cidade como inspiração. As minhas palavras que não servem pra nada só querem dizer: a terra dos homens que nos dão a fome, um grande prazer. Eu vou pelas ruas debaixo da sombra da embriaguez. Há mil armadilhas por todas as trilhas de um sonhador. Eu vou pelas ruas debaixo da sombra da embriaguez. Há mil armadilhas por todas as trilhas de um sonhador. Filho da mãe natureza, solto na imensidão, certo de poucas certezas, sou menino e ancião, encantado com a beleza, mas reconheço a tristeza na face da solidão. Nado contra a correnteza, vou convertendo a frieza nas lavas desse vulcão. Perto daquela distância, distante do que se vê, verdadeiramente errante, levante do amanhecer. Desafiando as veredas, vorazes curvas das perdas, metido na escuridão. Descendo o fio da seda, silenciando a beleza e libertando a canção. Solto na imensidão, certo de poucas certezas, sou menino e ancião. Honra, poeta. Pois é, meu querido. Aquela primeira cena que apareceu aí no festival Sesc Canção foi em Aracaju, Sergipe, em 2016. Eu participei com duas músicas, com essa música Maria do Mar e com a música Remissão. O arranjo daquela música, Maria do Mar, essa que foi executada aí, que foi mostrada, foi feita por um maestro Emanuel Jorge, lá de Aracaju. E quem estava executando ali no violão é Rodrigo Bestetti, um grande violonista lá de Aracaju, Sergipe. Depois, em seguida, você mostrou de novo a música Sereia de Aruanda, aí com uma outra visão, com outra versão, com a versão também de um grupo aracajuano, que é Samba do Ernesto. Né? Os meninos também cantaram. Primeiro foi o grupo de mulheres aracajuanos também, um grupo de lá, que era Samba de Moça Só.
Esse aí é samba do Ernesto. Depois, aquela que eu tô com a cara do Falcão, foi entrevista do vereador... E agora? Ali foi na Câmara Municipal. Ele é uma pessoa, professor. Cláudio Fonseca. Isso. Cláudio Fonseca. É o vereador Cláudio Fonseca. O Adilson Gerotti é aquele da banda Habitantes da Terra. Tá certo? Em seguida, veio essa cena aí junto com o querido amigo Chico Pedro, na Casa de Farinha, em São Miguel Paulista, em 2015, 2016, uma coisa assim. Eu disse nesse programa que o peito da gente é um campo a ser arado. E muitas vezes, nos vieses da vida, a gente precisa de interlúdios. E eu sei que você teve um desses interlúdios em Aracaju. Traz um pouco desse tempo para a gente aqui, por favor. Sim. Eu cheguei em Aracaju em 2011. Em 2011, eu fiz uma música só em Aracaju. Depois, em 2012, eu não fiz música nenhuma. Estava um vazio de criatividade de minha parte. Aí eu deixei por conta do Corinthians, que foi criativo por mim, né? Que o Corinthians foi campeão da América, foi campeão do mundo. Então, o Corinthians fez por mim, foi o suficiente. Aí, em 2013, quando a minha filha foi me visitar lá com os meus netos, Thier, Araís e a Irumã, e o meu genro na época, não é? O Gouveia, e o Eduardo Gouveia, que é meu genro, e eu recomecei a compor exatamente a partir daquela música que foi feita junto com a minha filha Ciara, Por Este Universo. Então, a partir dali, quando esteve a minha filha lá, que compôs comigo uma música, aí eu compus outras tantas. Ela voltou para cá e eu fiz mais 6 músicas no ano de 2013. Em 2014, eu fiz Sereia de Aruanda, mais uma outra música, e foi assim. Eu tive um momento muito criativo em Aracaju, apesar do começo não ter sido muito promissor. Interessante. Sim. A minha filha mora lá, minha filha Clara mora em Aracaju, que é quem me inspirou a fazer a música Sereia de Aruanda, que eu havendo mergulhar nas ondas, observando mergulhar nas ondas da praia de Aruanda, lá de Aracaju, eu achei ela parecendo uma sereia e comecei a sereia do sol. Aí minha cadela que estava ali do lado veio me lamber, gostou da música. Aí eu continuei fazendo a música e concluí. Fiz músicas a capela. Várias belíssima. Músicas. Belíssima Sereia de Aruanda. Obrigado. Muito bonita. E isso tudo a gente usa, como eu disse, né? Esse interlúdio, esse tempo que você teve em Aracaju, como um preparo para os seus projetos, né? Que estão tamborilando aí dentro de ti, né? Inclusive, alguns deles inspirados por esse período que a gente está inserido, né? As lives. Sim, as lives. O Tom Cabello me convidou para fazer o ano passado. Foi em abril. Faz um pouco mais de um ano que eu fiz a primeira live. Fiquei meio assustado. Ele disse, foi no dia 12 de abril. Eu fiquei meio assustado assim. Será que eu vou dar conta disso, né, cara? De fazer, como é que funciona esse negócio? Aí o Tom disse, vamos fazer. Aí, tanto ele quanto eu ficamos meio tensos nesse processo, mas eu fui o primeiro. Assim, ele disse que foi quem desencadeou o processo da sua produtora de fazer outras tantas lives com outros artistas, outros companheiros e companheiras.
E ele disse que eu fui o primeiro que topou a fazer, e eu fiz a partir desse isolamento, dessa solidão que nós todos estávamos e estamos, né? Agora nós estamos um pouco mais atrevidos, né, em função do tempo de reclusão. Já estamos um pouco mais se arriscando um tanto, né? Eu acho que a gente devia se arriscar para ir para a rua para derrubar governos que não, Pois que não é, podem, né? Eu acho mas isso, né? Acho que sim, talvez mais, já esperamos demais. mais atrapalham do que colaboram. Pois é, esperamos demais. Nós estamos muito passivos. Eu compreendo perfeitamente que as pessoas estão com cuidado, querendo viver, né? As pessoas estão querendo viver depois de tantas mortes. Eu sei que as pessoas querem viver, eu também quero. Mas se a gente não morre de um jeito, vai morrer do outro. Esse governo vai massacrar a todos nós. Sim, A partir da destruição do sistema de saúde, destruição das universidades públicas, destruição do ensino público, toda uma perspectiva de venda de todas as nossas conquistas dentro dessas áreas para a iniciativa privada. O meio ambiente sendo destruído por completo. Então, o que é que vai restar para a gente defender posteriormente? Esse pseudo governo que se instalou, forjado por fake news que enganaram a todos, né? A todos e a tantos. Por isso que estamos aí nesse estado de coisas, né? Sofrendo com esse desmando, desse desgoverno. Muito lamentável, muito triste tudo isso. Amigo, e dessa cumbuca, quantos outros projetos estão tamborilando aí? Porque você disse que agora você tem essa nova frente, que são as lives, que foi uma coisa inusitada, algo novo para você. E o que mais, de novo, nós podemos esperar do poeta? Olha, eu tenho um projeto de fazer um novo livro, Sim. que já tem até o nome, que se chama Canções em Fragmentos. Que são... há uns 6 meses atrás, eu publiquei um fragmento de uma música minha. Iniciei com reticências, findei com reticências, deixando claro que existia texto para trás e tinha texto para frente. E eu gostei dessa ideia de fazer um livro, porque eu não queria colocar as letras das minhas músicas completa. Não queria isso. Eu queria colocar fragmentos. Exatamente isso me surgiu essa ideia de fazer um próximo livro com essa conotação. Às vezes a mesma música, uma música só, com seus fragmentos em páginas diferentes, isolados, estrofes soltas em outros lugares com significados próprios, né? Diverso. E eu acho isso interessante, esse aspecto. Também tem um lado musical para 2022, se sobreviver. Juntar-me, eu estou com a ideia de fazer junto com Paulo Miranda, com a Beatriz e com o Chico Pedro, uns arranjos, eles fazerem uns arranjos para algumas músicas minhas para que a gente possa colocar em festivais, fazer apresentações, talvez em Sesc. Isso tudo, eu já passei essa minha perspectiva para o querido Tom Cabello, que é quem tem me assessorado através desses dias aí, desses tempos. Eu tenho certeza que todos e todas estão ansiosos, assim como a Aline está ansiosa pelo livro, e também, sim, e também por esse novo ajuntamento de músicos e artistas. Isso, olha, porque na verdade eu quando estou sozinho, eu sou um declamador, não só na hora que eu estou falando a poesia, como na hora que eu estou cantando.
não é que eu serei muito diferente com outros músicos junto, porque ela vai ter, não deixa de ter a mesma essência, sendo que mais elaborado, né, com músico de formação, que tem um cuidado de fazer um arranjo mais elaborado. Eu acho que eu preciso disso para levar o meu trabalho de forma mais abrangente. Amigo, nós estamos chegando aos termos do nosso encontro. Você gostaria de fazer mais alguma coisa, de falar mais alguma coisa? Eu sei que você trouxe o seu amigo, né? Eu vi que o seu amigo estava aí do seu lado. Você quer trazer ele também? O Santiago Dias? Não. O violão? O seu parceiro aí, o seu amigo. O Santiago Dias, é porque ele chegou aqui perto uma hora. Essa história é real e fantasia. Eu esbarro no espanto das pessoas, uma estrada repleta de abismos. Só pisei no chão que havia espinho. Procurei me livrar da escravidão, provoquei muitas dores no caminho. Muitas vezes topei com a escuridão, sempre no limiar do precipício. Vida de artista eu nem sei contar, doido varrido sem ter remissão. Mergulhei nos enleios desse mundo, me atrevi. Ser poeta, cantador, criei fama de um grande vagabundo, derradeiro, insolente, sonhador. Muitos sonhos parecem pesadelos, mas só nos resta seguir para algum lugar, pois ninguém sabe bem errado ou certo que lugar procuramos encontrar. Vida de artista eu nem sei contar, doido varrido sem ter remissão. Vida de artista eu nem sei contar, doido varrido sem ter remissão. Vida de artista que eu fiz baseado inspirado nos repentistas, né? Nessa coisa do decassílabo, do martelo agalopado. Não tem a estrutura de letra do martelo agalopado, mas a melodia é nesse caminho. Essa é uma influência direta dos cantadores repentistas. Perfeito. Querido, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Casarte Marginal, a casa da nossa arte. Eu que agradeço a você e a vocês todos envolvidos pelo convite, pela gentileza de me convidarem. Estarei sempre à disposição de vocês. E mais uma vez eu parto como se partir não fosse uma divisão de partes. Os pares são tortos e os portos são tantos que é mesmo preciso violar os muros e navegar ligeiro, feito um violeiro contador de sonhos. Muito obrigado, poeta Alexandre Paulino, você que é um grande ser humano, um grande poeta, um grande talento. Gratidão, querido. E mais uma vez, eu gostaria, neste momento, de agradecer a você, caro internauta, de agradecer a você, ouvinte, que nos acompanha na web rádio casileoca.com, a casa de todas as culturas. Queridos, sem vocês, nada disso faria sentido. Obrigado. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar.
coisas tristes que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas.